Olá, amados. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando um pouquinho do que Deus faz na vida daquelas pessoas que deixam Ele agir. Hoje nós vamos ter aqui um testemunho diferente, uma história impactante. E antes de passar para esse testemunho, eu queria te perguntar se tem alguma coisa na sua vida que você fez, que você vivenciou, achando que era a coisa mais normal do mundo, achando que era a coisa mais certa do mundo, sem se preocupar, sem saber as consequências que isso podia ter para o seu futuro, para a sua vida. Na minha vida teve muita coisa assim, muita coisa que por causa da minha falta de conhecimento, da falta de entendimento, da falta de amor, de buscar ao Senhor, independente de religião, eu fazia e eu praticava, porque era o que as pessoas faziam e era o que as pessoas praticavam. Então eu entendi que aquilo ali era o certo. E a partir do momento que eu fui conhecendo, que eu fui deixando Deus agir na minha vida, eu passei a ter um conhecimento maior sobre as coisas que eu praticava e vi que muitas delas não eram adequadas e não eram o que Deus queria para a minha vida. E comecei a mudar. Mas só que a mudança nunca é fácil. E para que você consiga uma mudança verdadeira, você precisa buscar conhecimento, buscar o amor de Deus para a sua vida. E isso realmente transforma vidas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Trindade. O Trindade é um servo de Deus que hoje congrega no Mevan, em Sete Lagoas. E ele tem uma história que começou parecida com a de muita gente, até um pouquinho parecida com a minha também. Mas o Senhor o alcançou e hoje usa esse vaso para que outras vidas sejam transformadas. Trindade, é um prazer te receber aqui no programa. Eu te conheço há pouco tempo, mas o Senhor já colocou no meu coração um amor pela sua vida, pela da sua esposa. E é uma honra ter você aqui e poder contar um pouquinho do que Deus fez na sua vida. Seja bem-vindo. Obrigado, a paz do Senhor. Para mim é muito grande essa oportunidade, porque são tantas coisas que a gente vive até chegar o momento de conhecer ao Senhor. E foi muito bom conhecer você, poder estar participando um pouco mais, a gente está dialogando um pouco mais sobre as coisas que a gente já viveu, porque eu acho que às vezes a gente falar do que a gente já viveu nos ajuda a nos libertar completamente do que a gente já viveu. Sim. Então isso é uma oportunidade maravilhosa que eu tenho só a agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Trindade, você não nasceu em um lar cristão, né? Como que era a sua vida na infância? Como é que foi a sua infância? Como que era a sua família? Você tinha algum tipo de espiritualidade? Como que era a sua vida? É muito interessante que no início, como tudo começa, a minha mãe, ela teve um filho, solteira, o pai do meu irmão não quis assumi-la, e depois de um tempo, ele já estava um pouco grandinho, já tinha alguns, eu não me lembro bem se eu tinha 4, 5 anos, ela conheceu o meu pai. E meu pai já era viúvo, já tinha alguns filhos, tinham 3 filhos na verdade. E nesse meio tempo que ela viveu um pouco tempo com ele, o que ocorre? Houve alguns casos muito interessantes, que meus irmãos, junto com uma tia deles, queriam amarrar o parto para que morresse minha mãe e eu. Então essa marca da espiritualidade já vem muito cedo na nossa vida. E minha mãe viveu várias coisas constrangedoras nessa questão de achar roupas íntimas dela que sumiram, aparecer depois no varal cheio de sujo de terra. Já teve sapo costurado, né, na casa dela, que ela pôs fogo. E num dia, depois dessas roupas que sumiram, depois de um tempo, uma briga entre esses meus irmãos e a tia deles, que morava, que era vizinha do meu pai. O que ocorre? Eles falaram sobre isso, sobre esse trabalho que eles fizeram de macumba, obra de macumbaria, para poder matar nós dois. Nossa. Então eu vejo assim, a minha vida já foi marcada desde muito novo. Eu nasci via fórceps, teve que forçar o meu nascimento, então a gente vê assim que realmente teve uma marca no início disso tudo. Meu pai, com 10 meses que eu tinha de vida, ele faleceu, então eu fui criado com a minha mãe, com as dificuldades que se tinha na época, e logo de muito cedo, muito novo, como criança tem essa facilidade de uma visão, vamos colocar uma visão aberta para a espiritualidade, de já ver algumas coisas, já viver algumas coisas sobrenaturais.
diferentes do total natural aqui do mundo. Você não frequentava nenhuma igreja, nenhuma instituição? Eu tive um problema que eu já ia com minha avó, sempre eu acompanhava minha avó para a igreja católica, perto de onde que a gente morava, e eu sempre ia com minha avó, mas eu sempre tive já vamos colocar, algo dentro de mim que impulsionava a uma repulsão. Então eu acabava indo por ir com minha avó. Então participei um bom tempo da igreja católica, mas depois eu me distanciei completamente. E essas visões, essas coisas eram normais? Você não tinha medo? Não... Sempre, principalmente quando a gente é mais novo, o medo é muito grande. Na adolescência ainda foi mais complexo, porque eu não dividia muitas coisas em casa, mas vivia muitas coisas sobrenaturais. Corria de coisas sobrenaturais na rua, tipo, exemplo, toda vez que eu chegava em casa, a luz do alpendre estava apagada, existia uma distância entre o portão e o alpendre, eu sempre via um volume de sombra que saía de dentro do padrão de luz e tentava me pegar. E eu sempre ficava tentando ou chamar minha mãe, gritando, ou batendo na porta. Eu tinha que pedir ela para deixar a luz acesa do alpendre para que eu não visse isso. E você lembra, assim, teve algum episódio, teve alguma coisa que deu início a isso? Ou não? Já era mesmo desde o seu nascimento? Isso já veio bem natural. Esses acontecimentos de ver sombras, de ter esses movimentos espirituais, isso foi muito natural. Vem muito natural na minha vida. Então vivi isso praticamente uma parte assim, do que a gente tem mais entendimento, que é da adolescência, inteira em cima dessas questões. E na sua adolescência, como que foi? Como é que começou essa... Não começou, né? Você está falando que não teve um início, mas essas visões vinham desde a sua infância e isso foi se intensificando, ou você fez alguma coisa que contribuiu para que isso aumentasse? Sim, tem contribuições. Na escola comecei a ter uma amizade com uma pessoa que nem queria ter amizade comigo, na verdade. Eu forcei uma certa amizade com ela, que eu falei, hoje eu vou falar com você, vou te encher a paciência e não importa, mas você vai me ouvir. E nisso ela falou comigo, não, você tem que mudar seu linguajar, você tem que mudar muito para você poder ter uma amizade comigo. E nisso eu falei, então me fala o que eu tenho que fazer. Ela vai ler livro, esse tipo de coisa. E de cara ela me falou, lê o livro Brida, de Paulo Coelho. Então algumas coisas se iniciaram quando eu comecei a ler esse tipo de livro. Então eu li o primeiro livro, que foi Brida, de Paulo Coelho. E como a gente morava ali em volta da Lagoa da Boa Vista, a gente fazia um paralelo entre o que falava em Brida, dela falar de floresta, falar de algumas coisas, com a relação com a lagoa. E por ali a gente, coletivamente, eu e essa amiga, a gente conseguia ver coisas sobrenaturais. Para quem não nasceu num lar cristão, quem não nasceu principalmente num lar evangélico, a leitura dos livros do Paulo Coelho era muito normal. Eu lembro que eu li Brida também na minha adolescência, achava o máximo, eu me achava a própria Wicca, né? Porque você não tem conhecimento, você não entende o que você está lendo ali. E na verdade a gente não tem esse pensamento de que aquilo possa te trazer algum mal. Você vê essa leitura, você vê isso de alguma forma como uma iniciação na sua vida? Sim, por causa que pessoas lerem livro por ler, só para ver uma história, é uma coisa. A gente não lia para ver uma história. A gente vivenciava uma história lida. Vocês liam para aprender aquilo ali, A gente lia e vivenciava. Então acho que porque essa amiga já tinha essa vertente espiritual já aflorada, junto comigo, que já também tinha essa vertente aflorada, o que ocorre? Essa união de ideias começou a frutificar mais. Porque a gente começou, eu via coisas isoladas, ela via coisas isoladas, mas aí chegou um momento que os dois viam coisas juntas. Tipo, exemplo, quando reformaram a Lagoa da Boa Vista, tantos anos atrás, a gente chegou a ver de 3 balancinhas que tinha de frente à casa dessa amiga, uma só ia até lá em cima como uma criança brincando, normal, fazendo aquele barulho da corrente balançando ali, como se tivesse uma criança sentada. De 3, só a do meio balançava. E a gente via isso coletivamente, a gente via muita coisa coletivamente. E não tinha nenhuma criança, não tinha ninguém Não tinha sentado. nada, a balancinha estava sozinha. Uau. Então assim, a gente tinha essas visões.
tanto eu vendo algumas coisas junto com pessoas ou eu vendo sozinho. Então isso é marcante desde muito novo. E você foi desenvolvendo isso na sua cabeça? Isso era uma coisa boa? Sim, quando você está percorrendo esses caminhos, você nunca acha que é um caminho ruim. Para você é um caminho bom. Você acha que você está fazendo a coisa certa. Você acha que você está vivendo as coisas certas. Você começa a achar motivos de levar pessoas, persuadir pessoas a também viverem aquilo achando que é a coisa mais certa do mundo. Uau! Trindade, a gente vai parar um minutinho para um intervalo comercial e rapidinho a gente volta para ouvir um pouco mais do seu testemunho. É rapidinho. Oi pessoal, a gente está aqui agora com o Trindade, ouvindo um pouquinho mais da história, ouvindo um pouquinho mais do testemunho dele, do que Deus fez na vida dele. Trindade, então você falou que essas experiências foram se acentuando, né? As coisas foram crescendo, digamos assim, e isso cresceu até que ponto? Como? Isso é complexo. Porque à medida que eu fui pegando mais livros, lendo, a gente foi tomando uma proporção maior, onde eu comecei a ter pessoas ligadas a esses estudos. Tipo, eu tinha essa amiga que foi a que eu iniciei junto com ela, eu já criei um outro vínculo de amizade com outras pessoas, que eu também vivia algo parecido, sobrenatural, e ainda eu meio que coordenava um grupo de 4 pessoas. Então era muito intenso o que a gente vivia. Ainda tive um problema que eu quase fui expulso da escola. Porque vocês eram adolescentes? Éramos adolescentes. Isso ocorreu, tudo começou aos 14 anos. Eu comecei com essa amizade, onde eu comecei a desenvolver mais aos 14 anos. Então, estava na escola, já tinha uns 3 anos que a gente já estava com... a maior parte do tempo estudei na mesma sala que essa amiga. Aí, por um motivo, eu fui reprovado e fiquei em uma sala diferente. E um dia, do nada, eu começo a sentir dentro da sala de aula, assistindo uma aula normal, e de uma hora para outra fazendo um trabalho junto com uma amiga de sala, eu sinto uma mão tocar nas minhas costas e essa mão passou para dentro das minhas costas. Quem viu já não era mais eu. Eu mudei minha feição, mudei completamente e chamaram a diretora que me tiraram da sala, me levaram até uma outra sala e foi onde para todos eu estava incorporado. Para mim, eu não vi isso. Eu vi o seguinte, uma contração muscular muito grande, onde eu sentia muita dor e eu urrava. E depois que eu voltei ao normal, que eu fiquei mais ou menos uma meia hora passando por esse momento de estresse, quando eu voltei ao normal, parece que populavam informações na minha mente. Parece que minha mente deu uma acelerada a um nível muito elevado. É como se tivesse ampliado o seu conhecimento, você começasse Sim, a ver... é como se num estalar de dedos meu conhecimento tivesse ampliado. E o que aconteceu depois disso? Isso começou a ficar frequente. Eu quase fui expulso da escola, mas como a diretora, a vice-diretora eram espíritas, me convidaram para ir para um centro espírita. Eu até tentei, fui neurologista, minha mãe levou no neurologista, fiz todo tipo de tratamento, fiz todo tipo de exame. E também o neurologista falou, eu acho que o problema dele é espiritual. E eu tentei ir para um centro espírita, também não fui muito bem aceito, porque às vezes o que você está envolvido, até as entidades de alguns centros não te aceitam. Isso é tudo muito novo para mim e eu creio que para muitas pessoas que estão em casa também. E aí, como que foi isso então? Você lidava com toda essa situação sozinha, você não tinha um mentor, alguém que te orientasse? Não, eu tinha essa amiga... Além dessa turminha, né? Só praticamente 2 amigas que me orientavam, me ajudavam. Uma que era realmente assim, a gente intitulava ela como bruxa, e ela tinha, não sei de onde ela conseguiu umas informações a mais que a gente. E essa outra de que eu iniciei junto com ela, estudando sobre Paulo Coelho, a gente começa a ter uma revolta, porque a gente começa a descobrir que Paulo Coelho escrevia o que alguém falou com ele e nem sempre ele percorreu os caminhos. Tipo,
quando ele fala do caminho de Compostela, que naquele Diário de um Mago, no Diário de um Mago, ele não percorreu ele todo, ele percorreu uma parte e escreveu o que os outros falaram. A gente criou-se uma revolta. A gente fala, pô, o cara não vive tudo o que ele fala. E foi onde que eu criei uma certa aversão, depois já tinha lido praticamente todos os livros dele da época, eu criei uma versão que eu falei assim, eu quero me tornar bruxo a um nível de eu desmascarar o Paulo Coelho, de mostrar que ele é só um escritor e que ele não é bruxo quando ele fala. Ele era o cara e de uma hora para outra... desmoronou, e eu queria ser aquele que ia falar para ele, isso aqui que é bruxaria, não é isso que você está falando. E na sua cabeça isso era bom? Ainda achava bom, vivia várias coisas, a gente às vezes indo embora da escola, eu e essa amiga que sempre estudamos juntos, o que ocorre? Parávamos às vezes numa esquina e víamos seres fazendo movimentos, andando no meio do mato, assim, você via sombras correndo em volta de onde que a gente estava, coisas desse nível. E como que em algum momento isso começou a prejudicar a sua vida ou a vida de outras pessoas? Esse é o problema. Você realmente começa a interferir no livre-arbítrio, você começa a interferir na vida das pessoas. Mas isso é real? É um poder real? Você conseguia interferir mesmo? Ou você achava que interferia? Vamos dar um exemplo simples que a gente já começou a comentar hoje. Minha primeira namorada, um dia eu resolvi deitar em casa e falar assim, eu quero ver aonde ela está agora. E eu consegui ver um carro azul, que eu lembro como se fosse hoje, um carro azul marinho, metálico, de cor bem metálica, de uma pessoa que passava na casa dela, pegava ela, ia até uma outra pessoa, para poderem os três, né, ensaiarem dança para poder apresentar. E eu consegui ver claramente toda a cena, e isso em questão de segundos eu vi tudo. E quando eu cheguei até ela e falei o que eu vi, ela tomou um susto. Ela falou assim, como assim? E o mais interessante é que ela viu que eu realmente tinha visto tudo. Porque eram coisas que ela não tinha te contado? Não, ela não tinha comentado. Parece que surgiu de supetão, eles chamarem ela para fazer isso, e foi muito interessante, que eu dei descrições do carro, das pessoas e do apartamento onde eles foram ensaiar. E aí essa interferência na vida de outras pessoas também cresceu? Muito. Eu já tive problemas depois desse relacionamento, eu tive com outras pessoas, onde eu estive num relacionamento que eu sabia o seguinte, eu namorava com uma pessoa e ela tinha uma irmã. E o namorado da irmã dela, na verdade, queria namorar com a que eu namorava. Nossa. E nisso eu sabia, eu percebia isso. E um dia eu falei, olha, eu vou fazer algo que ele vai notar a diferença. Eu via macacos com asas, que faziam alguns serviços que eu pedia. Via? Via, sim, natural. Como assim via? Eu conseguia ver como se fosse pequenos, vamos colocar assim, esses macaquinhos com asas. Igual a gente voando, vê em filme? Igual a gente vê em filme, Harry Potter, esse tipo de coisa. Como se diz, eu vivi o Harry Potter na vida real. Uau. E eu falei assim, vocês vão fazer ficar uma semana retardado e o preço são 3 gotas de sangue. Quando eu estava chegando na casa dessa namorada, eu escutei eles rindo, passando. Eu falei, vocês já fizeram alguma coisa a mais. Eles, os macaquinhos, os bichos lá. E quando eu cheguei lá, que passou um pouco, ele chegou, ele estava com um corte no dedo enfaixado, porque ele estava ajudando na loja dos pais delas. E o primo foi cortar tipo um curvinho e passou direto e cortou o dedo dele que eu estava segurando. E ele realmente você notava que o cara não estava normal. Então, assim, infelizmente, eu comecei a usar de alguns, eu digo assim, alguns seres inanimados, vamos colocar assim, que eu via e que às vezes eu conseguia fazer pessoas verem também, para poder me ajudar a fazer algumas coisas. E eles realmente operavam. E quando que isso mudou, Trindade? O que aconteceu na sua vida? Teve algum ponto, falou, que como se você tivesse acordado, teve alguma coisa que falou, não, opa, isso está errado, não está legal, não quero mais. Como que foi? Cresceu até que ponto?
isso começa a partir de tantas histórias. Eu tenho que contar uma para mostrar onde que começa o fim onde começa o fim dessa história, que é engraçado isso. Eu tinha um amigo, a gente sempre conversava, ele era mais velho, e ele falou algo comigo, de frente ali ao Palace Hotel, que não me agradou, que me desagradou muito. Pela amizade que eu tinha com ele, eu achei que ele foi, assim, muito invasivo. E ele falou de uma forma tipo, se eu bater os tambores do meu terreiro, você vai aparecer lá no meu terreiro. Eu não gostei. Falei com ele, eu vou considerar que você está bêbado e vou deixar isso pra lá. Porque eu não gostei do que você fez, você vai pagar caro. E eu não precisava de invocar demônios, fazer nada. Eu só pensei que ele ia definhar até não suportar mais. Você pensou, igual pensou assim, vou comer um brigadeiro, vou fazer... Você pensou? Eu indo embora pra casa, como a gente já tinha um convívio com, vamos colocar assim, eu estava muito dentro da espiritualidade, pra mim não era errado, mas olhando assim era. E eu fui pensando que ele ia definhar, até não aguentar mais, talvez até morrer. E não ouvi mais por muitos anos. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava indo ao centro de Sete Lagoas, ali que eu morava no Boa Vista, e senti do meu coração de tirar tudo que eu já tinha feito para N pessoas. Do nada veio uma vontade? Do nada. E isso me veio uma vontade de fazer um ritual para isso. E eu fiz, e quando eu esticava meu braço e falava, eu retiro tudo que eu fiz para essas pessoas, eu retiro tudo que eu fiz, meu braço endureceu de tal forma que eu não conseguia me movê-lo por alguns minutos. Passando-se alguns dias, eu encontrei com esse amigo. Ele já estava bem mais magro e estava ali perto do Promove, ali no centro, perto da rodoviária. E eu perguntei porque ele sumiu, ele me contou a história. Trindade, nós vamos parar mais um pouquinho, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos com o final dessa história. Olá, a gente está aqui hoje com o Trindade e ele vai contar o finalzinho da história dele pra gente. Trindade, depois que você sentiu esse desejo de tirar tudo de mal que você já tinha feito para as pessoas, como que foi isso? Você reencontrou aquele amigo? Sim, eu reencontrei esse amigo ali no centro, perto do Promove, e estava conversando com ele e ele me fala, eu perguntei a ele como que estavam as coisas, como se diz, como a gente sempre pergunta às pessoas, e ele falou assim, olha, eu tive um problema onde eu comecei, você lembra que eu era mais gordo, eu emagreci muito, eu comecei a definhar, eu comecei a passar muito mal, e vivi isso por um tempo. Você lembra que eu estava envolvido com a parte de Umbanda, que eu tinha um terreiro em casa. Ele me falou também que ele tinha envolvimento com o homossexualismo muito forte. Ele falava que fazia muitas coisas lá nesse terreiro, envolvido a isso. Aí ele teve que me contar isso tudo para virar para mim e falar assim, olha, eu fui para Bahia, eu procurei em tudo quanto foi centro espírita, tudo quanto foi mãe de santo e pai de santo, ninguém descobriu o que eu tinha. Eu fui para São Paulo procurar médicos, ninguém descobriu o que eu tinha. E um dia eu vim para essa igreja aqui perto do Promove, nem me recordo qual que é a igreja que tem ali, eu acho que é Deus é Amor. Deus é Amor. E ele me disse que ali ele foi curado e que depois disso ele se tornou servo do Senhor, que ele estava servindo ao Senhor. Glória a Deus. No momento qual eu conversei com ele, eu não tive a lembrança do que foi feito. Mas depois que isso passou, eu falei assim, espera aí, isso tem a ver com o meu desejo de tirar tudo que eu fiz. Então quer dizer, a cura dele começou na minha cura. Por que eu digo na minha cura? Porque até então eu não me via doente, eu via uma pessoa normal que buscava espiritualidade de uma forma talvez até agressiva, que buscava com uma intensidade muito fenomenal e que tinha um desenvolvimento muito grande.
e que convivi com pessoas grandes também envolvidas com isso. Então, a cada dia mais eu achava que aquilo não era errado. Tive um envolvimento com o Movimento Gnóstico Cristão Universal do Brasil, da Nova Ordem, por 6 anos, e achando que tudo aquilo era muito certo. E eu conversar com ele, eu vi que Deus estava fazendo uma mudança. Que aquela mudança só podia estar vindo do Senhor. O Senhor precisou te usar para transformar a vida daquela pessoa. Ele precisou começar a sua cura para que aquela pessoa pudesse ser curada. Exato. Porque ele foi curado pelo Senhor, sim. Mas o Senhor me usou nessa questão. Porque ele sabia que fui eu que coloquei. Porque ele sabe de todas as coisas. Mesmo que eu estiver no mais alto monte, lá está o Senhor. Mesmo que eu for no mais profundo do mar, também estará o Senhor. Então, ele toca em mim para que eu tirasse tudo aquilo. E eu não tirei só pelo que eu fiz contra essa pessoa. Porque quando eu fiz, uma das premissas, quando eu pensei, é que ninguém descobriria quem colocou, o que fez e como fez. Porque o que eu vejo é, eu não trabalhava com entidades, eu não trabalhava com essas entidades que os centros espíritas trabalham, nem nada. A gente realmente atuava, eu e algumas pessoas, com principados demoníacos. Uau. Com pactos muito fortes, muito grandes. Não pactos que envolvessem, igual a gente vê falar na mídia, para ganhar dinheiro, para esse tipo de coisa, não. Nosso objetivo era simplesmente o desenvolvimento espiritual de poderes, de ter um nível de poder. Vocês queriam, era uma necessidade mesmo de ter poder, de ser mais, de eu posso, eu controlo. Sim, através de controlar mesmo. Tipo, mesmo estando no lado errado, eu consegui por um tempo manter uma pessoa que tinha um problema físico, uma doença de epilepsia, eu consegui manter uma pessoa por mais de... Eu não, né? As entidades do qual, nesses principados, por um grande tempo sem passar mal nenhum, sem ter mais nenhum problema. Então, e aí isso acaba virando uma confusão, né? Puxa, tô fazendo um bem pro cara, tô fazendo um bem pra essa pessoa. Até então, eu achava que eu fazia. Até então eu achava que eu que estava fazendo, que eu que tinha o poder. E essa pessoa foi o seguinte, o dia que também acabou a amizade, acabou um relacionamento, eu tirei tudo. E ela voltou pior do que antes. Então, quando a gente está no que a gente chama de o lado errado da força, vamos colocar assim, andando por caminhos tortuosos, você acha que você faz, você não vê que tem um Deus que faz tudo e que permite algumas coisas. Mas você acha que você faz, você acha que você tem domínio, você acha que você tem poder. E isso te faz ter essa soberba de achar que você pode. E a partir desse momento que eu comecei a ver e Deus foi encaminhando até que passa-se um tempo ainda para que eu venha realmente servir os caminhos do Senhor, isso foi me tratando aos poucos. Eu fui vendo que tudo aquilo que eu aprendi desde os meus 14 aos 33 anos e tudo aquilo que eu fiz, não era bem o bem que eu achava, mas eu estava fazendo muito mais o mal do que o bem. Eu estava afetando a vida de pessoas, eu estava tentando ter controle sobre pessoas, eu queria dominar sobre pessoas. E hoje eu vejo que é muito diferente. Hoje eu não tenho que dominar sobre pessoas. Eu tenho que estar com as pessoas e servir as pessoas, não ter domínio sobre elas. E quando foi o momento que você sente assim, que o Senhor te resgatou? Você falou, não, você é meu. E Ele te resgatou mesmo? Ocorre o seguinte, que, como se diz, a maior parte das pessoas faz tatuagem faz quando está mais novo, né? Eu já fui fazer, já tinha mais de 30. E a primeira tatuagem que eu fiz foi um símbolo da gnose, um símbolo de magia muito grande nas costas. E isso era para poder marcar, para que eu não entrasse para religião nenhuma, para igreja nenhuma. Isso era para marcar ali, tipo, essa é a minha ideologia e nada me tira dela. Um ano depois eu vim conhecer uma pessoa, hoje estou casado com ela, que ela me levou em um casamento da família, numa igreja cristã evangélica. E nessa igreja eu comecei a fazer rituais de fechamento do meu corpo. Dentro da igreja? Dentro da igreja. E quando ela falou comigo que ela era cristã, que ela era de uma igreja evangélica,
o que ocorre? Falei com ela, que dia que você vai me chamar lá? Ela, eu? Depois que você mudar isso tudo aí, que você quiser, você vai. E um domingo eu resolvi falar com ela assim, eu quero ir lá, conhecer onde você congrega. Porque eu não acreditava, ela toda tatuada, a gente conheceu num bar, bebendo, ela estava desviada assim, estava longe da presença do Senhor. É uma palavra, é melhor de se dizer. E eu fui com ela e a partir desse momento a gente não saiu mais. E isso já tem 9 anos. Glória a Deus. Já fazem 9 anos que estamos no caminho do Senhor, assim, sem se afastar nem por um final de semana. O que mudou? Tudo. Mudou tudo. Tinha muitas coisas que eu não tinha ideia de conseguir e mudou tudo. Que Deus foi me mostrando, fazendo através da minha vida. Então, desde pouco tempo na igreja, pessoas já olhavam para mim e já viam, olha, você vai ter um crescimento muito rápido, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. E pessoas profetizaram. Outra coisa marcante também é que nesse mesmo período que eu fiz tantas coisas erradas, eu trabalhei com pessoas, inclusive eu trabalhei com uma pessoa que falava comigo também, que era cristã, falava, eu tô orando por você, que Deus vai te tirar desse caminho. Eu, não, tá mais fácil eu levar você para o meu caminho. Olha. E realmente essas orações de outras pessoas que na época eu convivia, que também eram cristãs, eu vejo que foram orações de pessoas. Minha mãe, por mais que era católica, falava, eu preferia que você fosse pastor, porque católicos muitas vezes não aceitam bem a situação de pastor. Não todos, são alguns não aceitam. Então tem ainda um pouco esse preceito. Aí minha mãe falava, eu preferia que você fosse pastor do que você ser bruxo, do que você ser o que você é. E essas orações dela foram sinceras e Deus ouviu essas orações que foram feitas a meu respeito. Glória a Deus. E Deus me trouxe para a presença dele e hoje eu falo para todo mundo, eu acho que eu não sirvo para mais nada não. Eu sinceramente, eu acho que é para o Senhor. A minha vida agora para frente é para o Senhor. Tá levando ali onde que trabalho, onde que os meios onde eu convivo, levar a presença do Senhor. É interessante que o Espírito Santo aponta na sua cara toda hora e fala assim, tá errado isso, tá errado aquilo. E às vezes ele leva pessoas a apontar o dedo na sua cara e falar que você tá errado. E eu tenho que agradecer cada instante, cada pessoa que aponta o dedo na minha cara, que me critica, cada pessoa que fala comigo, talvez até de uma forma brusca, sobre os meus erros, que elas estão me ajudando a caminhar, elas que estão me ajudando a crescer. Cada crítica negativa me ajuda a crescer, porque eu decidi que eu não paro de crescer e conhecer ao Senhor, que eu quero dedicar a minha vida a conhecer ao Senhor, a estar com o Senhor, meu Deus, a conhecê-lo face a face, não só de ouvir falar, porque diz na palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, diz, e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Então, eu tenho esse versículo para mim que onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. E isso me sustenta cada dia, porque tantos anos que eu vivi com um propósito errado, que eu não achava que era errado, mas que era errado, hoje eu quero viver realmente o propósito do Senhor na íntegra. Eu quero conhecer o Senhor face a face. Eu quero ter essa oportunidade de levar a palavra do Senhor. Eu quero conseguir ganhar mais almas para o Senhor, alcançar mais pessoas para o Senhor, porque o único objetivo é que a gente veio nesse mundo para louvar a Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero levar isso em todos os lugares onde eu for. Então, eu vejo muito como é interessante. Outro dia eu estava numa caminhada com outras pessoas e eu estava ali vivendo aquele momento e uma pessoa que não é cristão, nem nada, chegou perto de mim nessa caminhada e falou assim, aí, você está aí orando?
para o Senhor? Eu falei, como? Ele me tocou nisso. Peraí, eu tenho que parar tudo. Eu tenho que estar aqui, mas eu não posso estar só aqui. Eu tenho que estar ligado ao Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que falar com o Senhor para alcançar essas pessoas assim como Ele me alcançou. E a partir desse momento eu comecei a orar, e onde eu vou, eu quero estabelecer o reino de Deus. Eu quero orar, eu quero levar as pessoas, mesmo que elas não vejam que eu estou orando, porque o papel do intercessor às vezes está ali no cantinho fazendo a sua oração, mas de forma que essa oração venha tão profundamente que Deus seja tocado e toque nessas pessoas. Porque a partir do momento que você busca essa misericórdia do Senhor pelo outro e não por si próprio, Ele ouve o que está no seu coração. É onde você começa a alinhar o seu coração com o do Senhor. Muita gente que está te ouvindo agora, Trindade, principalmente aqueles que ainda não conhecem esse Deus, primeiro pensamento, já aconteceu comigo, já aconteceu com você com certeza antes de ser convertido. Primeiro pensamento é, ai, mas o cara apronta todas e aí agora conhece Deus e virou bonzinho, ficou bonzinho. E a gente sabe, na verdade, que não é isso, né? É justamente o que você leu na palavra, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Mas como que é essa mudança? Para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, é uma mudança real. Quem já passou por isso sabe que é. O que você falaria para essas pessoas? Se você teve a oportunidade de ser instruído no Evangelho desde muito novo, e você teve a oportunidade de viver já a presença do Senhor desde muito novo, não se afaste. Em momento algum, não se afaste da presença do Senhor. Mas se você não teve essa oportunidade quando ainda muito novo, e você esteja na idade que estiver, está tendo essa oportunidade de buscar ao Senhor, não se detenha, mas busque com toda intensidade. Se você fez algo errado na sua vida e se arrepende realmente, e você se entrega ao Senhor, porque temos que realmente buscar, confessar publicamente que só o Senhor Jesus é o único da nossa vida. E se você fez isso, busque de todo o coração, com todo o entendimento, busque entendimento e comece a viver realmente para o Senhor. Porque foi uma oportunidade nova que Ele me deu de mudar tudo, de mudar uma estrutura, de mudar toda uma vida. E Ele tem me sustentado, Ele tem feito muito na minha vida, através da minha vida e comigo. Sou tratado todos os dias pelo Senhor, todos os dias. Ele me mostra todos os dias o carinho que Ele tem por mim, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, muito antes que isso aqui fosse feito. Só que nós entramos por esses caminhos porque nós fomos desobedientes e nós aceitamos o erro na nossa vida e continuamos no erro. Mas você tem essa oportunidade de mudar, de sair completamente do erro e viver as coisas do Senhor hoje. Essa oportunidade está sendo dada para você todos os momentos, porque eis que estou à porta e bato, é o que diz o Senhor Jesus, e Ele bate na porta do seu coração neste momento, para que você tenha a oportunidade de se entregar totalmente a Ele, de entregar a sua vida a Ele todo dia, porque essa entrega é diária, é todos os dias, você falando, Senhor Jesus, você é o único Salvador da minha vida, você é o caminho, a verdade e a vida para mim, e levar isso todos os dias, essa entrega diária, você se entregar todos os dias nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Você tem liberdade, Trindade, para falar o que o Senhor colocar no seu coração. Eu entrei por esses caminhos da magia, do ocultismo, através de amigos, através de livros, uma falta de orientação que eu tinha no lar, e muitas vezes eu fui fechado, eu não conversava sobre essas coisas com minha família, não conversava com as pessoas da minha casa. Eu perdi muito tempo, enquanto eu poderia estar servindo ao Senhor e servindo as pessoas, e podendo ajudar muitas pessoas. Mas hoje eu quero aproveitar o tempo que tenho para viver para o Senhor. Mesmo você tendo uma vida corrida, uma vida diária corrida, de todos os dias trabalho, de várias outras coisas que você acaba fazendo, mas não perca a oportunidade de levar a palavra do Senhor às outras pessoas. Não perca essa oportunidade. Eu quero viver os próximos anos da minha vida dedicados ao Senhor. Mesmo fazendo em meio a tantas outras coisas, viver para o Senhor Jesus.
e levar a palavra dele aonde ele me enviar. Porque eu não quero que seja feita a minha vontade mais, mas que seja feita unicamente a vontade do Senhor na minha vida. Porque eu começo a entender o propósito que ele tem na minha vida. E muitas vezes o que eu vivi de lá, no início até hoje, foi para que hoje a glória do Senhor seja vista através da minha vida, através de um testemunho. Essa é uma oportunidade que Deus está me dando de mudar tudo. Muitas vezes a gente acha que é linda a sua história, é lindo o seu testemunho, mas é seu. Comigo não dá, comigo não tem oportunidade, comigo não vai acontecer. E não é assim, né? O Senhor só está esperando que a gente dê o primeiro passo para essa mudança, né? Assim como Ele fez na sua vida, assim como Ele fez na minha, Ele pode fazer, né, de qualquer pessoa que está em casa e que está buscando essa mudança, não é isso? Exato. Eu digo, se você viveu algo parecido, tem alguma dificuldade para mudar, mas tem dentro do seu coração já está, eu sei, se você está vendo este momento que nós estamos aqui conversando, já existe algo dentro de você que te chamou para assistir. Isso é Deus. Ele já está te mostrando a necessidade dessa mudança. Se você tem alguma dificuldade ainda e quiser depois procurar para poder a gente conversar sobre isso, eu quero te ajudar a mudar completamente, a ter uma nova história, a realmente viver aquela história que o Senhor escreveu para você, porque a sua história e a minha história já está escrita para o Senhor. O Senhor já escreveu tudo. Só basta você agora encarar esse chamado do Senhor que está aí dentro de você para que a gente viva isso. E que a gente pode viver isso juntos. Eu posso te ajudar. E a palavra fala que se necessário for, use palavras, né? Então, na verdade, muito mais do que o que eu falar com vocês, muito mais do que o seu testemunho, né? Vale o que a gente vive hoje. Porque às vezes as pessoas se prendem muito ao nosso passado, mas o próprio nome diz passou. Nós somos novas criaturas. E aí não quer dizer que, então eu posso errar, aprontar e agora eu sou nova criatura. Não, quer dizer que você tem a oportunidade de mudar, que o Senhor te chama para essa mudança. E se necessário for, use palavras. Então, é a sua atitude, é o novo Trindade, é a mudança, é esse posicionamento de estar orando, de estar intercedendo numa caminhada ou no seu local de trabalho, ou aqui na televisão, num programa de televisão, ou em qualquer lugar que você estiver. É a sua atitude com a sua esposa, com seus amigos, é ser um amigo melhor, é ser um marido melhor, é ser um irmão melhor. São essas pequenas atitudes do dia a dia que muitas vezes a gente não consegue fazer da forma que deveria, é que vão fazer a diferença, né? Que vão mostrar que realmente houve uma mudança genuína, que o Senhor realmente veio habitar no seu coração. Às vezes até o momento que você erra e você chega, reconhece o seu erro e pede perdão para o seu irmão. Isso faz uma diferença muito grande. E isso muda um ambiente completamente. Verdade. É verdade. Trindade, eu queria te agradecer muito, muito por você ter aceito o meu convite. Foi uma honra receber você aqui, poder contar um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muita gente que passa por uma situação semelhante, que já viveu algo parecido, que não seja através de livros, mas alguma outra situação na vida que empurrou para um caminho diferente daquele que você gostaria de estar seguindo. Os contatos do Trindade apareceram aí para vocês. Quem quiser, tenha liberdade, né, de te procurar para conversar, para falar. Eu te agradeço muito você ter aceito o meu convite. Foi uma honra receber você aqui. As pessoas, eu espero que muitas pessoas sejam tocadas e abençoadas pela sua vida e que o Senhor continue te usando. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também você que está em casa, porque a mudança nunca é fácil. Mudar não é fácil. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de um móvel de lugar não é fácil. Imagina mudar uma vida. Mas o Senhor te convida para mudar a sua vida. E não é para que você seja infeliz ou porque do jeito que tá não tá bom, mas é porque Ele tem mais para você, Ele tem muito mais para você. E às vezes falta tão pouquinho, você tá tão pertinho do plano dele.
eu te convido para dar uma oportunidade para você mesmo. Como eu já disse em outros programas, eu não estou te convidando para mudar de religião, eu estou te convidando para uma vida plena, para uma vida mais cheia de Deus, cheia da presença dele, para uma mudança genuína, aquela que começa aqui dentro. E às vezes as pessoas vão tendo mais acesso a você, vão te conhecendo melhor. Sabe aquelas pessoas que quando entram no lugar, o lugar muda? Tá tudo bonito, tá tudo lindo. Não porque aquela pessoa é diferente de mim ou de você, mas porque aquela pessoa tem a presença de Deus dentro dela. E é para isso que eu estou te convidando, para que essa presença que habita hoje naqueles que escolheram tê-la, possa também estar presente na sua vida. Eu te convido para estar com a gente no próximo programa. Amanhã a gente vai ter outro testemunho que com certeza vai impactar a sua vida. Eu te convido para estar aqui com a gente mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Ele transforme a sua realidade, que Ele continue a te usar e que Ele prospere a sua vida de acordo com os planos dele. Amém? E até amanhã. Tchau.